Milionário organiza uma viagem luxuosa e totalmente surpresa para a namorada, acreditando que será o momento perfeito para pedi-la em casamento. Mas tudo desmorona quando, ao embarcar, ele descobre que a piloto do avião é ninguém menos que sua ex-esposa. Atordoado, tomado por um turbilhão de emoções e segredos do passado, ele toma uma decisão inesperada, e o que acontece em seguida deixa todos absolutamente chocados. O sol da tarde filtrava-se pelas enormes janelas do edifício corporativo, criando padrões dourados sobre os rolos de tecido que decoravam o escritório de Roberto Cardoso. Aos 42 anos, ele havia construído um império têxtil que se espalhava por todo o Brasil. Mas enquanto observava o burburinho de São Paulo, do seu escritório no 20º andar, sua mente não estava nos números de produção nem nas próximas expansões. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa de mogno, enquanto ele revisava mais uma vez os detalhes do plano que vinha aperfeiçoando há semanas. Em 2 dias seria o primeiro aniversário com Helena, e ele queria que fosse inesquecível. Não um jantar romântico qualquer ou uma escapada de fim de semana. Ele tinha algo especial em mente, algo que demonstraria o quanto sua vida havia mudado desde que ela chegou. Roberto levantou-se e caminhou até o janelão, seus olhos percorrendo a silhueta da cidade que havia testemunhado sua ascensão profissional e sua queda pessoal. 3 anos antes, essas mesmas ruas haviam presenciado o momento mais sombrio de sua vida, o dia em que encontrou a carta de despedida de Mônica, sua ex-esposa, e percebeu que seu casamento de 12 anos havia terminado sem aviso prévio. O escritório estava impregnado do aroma sutil dos tecidos de algodão premium que ele importava do Ceará, um lembrete constante de como havia transformado uma pequena loja familiar em uma corporação que empregava mais de 500 trabalhadores. Mas o sucesso material já não preenchia o vazio que sentira por tanto tempo. Helena havia mudado isso. Helena Vasconcelos era tudo o que ele não esperava encontrar depois de Mônica. Arquiteta brilhante, independente a ponto de ser teimosa, com uma risada que podia iluminar até seus dias mais cinzentos no trabalho. Ele a conhecera em uma reunião de negócios quando ela apresentava o projeto de reforma para uma de suas fábricas mais antigas. Sua proposta não só era a mais inovadora, mas havia demonstrado uma compreensão profunda de como o espaço de trabalho afetava a produtividade e o bem-estar dos funcionários. Durante os meses seguintes, as reuniões profissionais se transformaram em longas conversas sobre arquitetura sustentável, responsabilidade social corporativa e a importância de criar espaços que honrassem tanto a tradição quanto a inovação. Helena tinha um jeito de desafiá-lo intelectualmente que ele não experimentava há anos, questionando seus métodos e sugerindo melhorias que ele jamais teria considerado. O relacionamento deles havia florescido lentamente, como um tecido fino que exige paciência e precisão. Helena não se deixava impressionar facilmente por gestos grandiosos ou presentes caros. Ela valorizava mais as conversas profundas durante caminhadas pelo centro histórico de São Paulo, as visitas a museus locais, onde podiam debater sobre arte e cultura, ou as tardes tranquilas em seu apartamento minimalista, projetado por ela mesma com uma elegância que refletia sua personalidade. Mas Roberto sabia que tinha tendências que precisava controlar. Durante seu casamento com Mônica, ele havia desenvolvido um padrão de resolver problemas com dinheiro e influência, acreditando que a segurança material era a máxima expressão de amor. Com Helena, ele havia aprendido a ouvir mais, a perguntar antes de agir, a respeitar a independência dela mesmo quando seu instinto lhe dizia para protegê-la das dificuldades do mundo.
O plano para o aniversário havia surgido depois de ouvir Helena falar apaixonadamente sobre um projeto arquitetônico na Bahia, onde havia visitado comunidades indígenas para estudar técnicas de construção tradicional. Ela havia mencionado como era bonito ver o Brasil do alto, como as montanhas e vales criavam padrões que inspiravam seus designs. Naquele momento, Roberto soube exatamente o que fazer. Ele havia contatado Céus Brasileiros, uma empresa de aviação boutique especializada em voos panorâmicos que oferecia experiências únicas para conhecer o país de uma perspectiva completamente diferente. O plano era surpreendê-la com um voo particular que os levaria de São Paulo ao litoral da Bahia, sobrevoando paisagens que ela havia mencionado em suas conversas sobre arquitetura vernacular e design sustentável. A empresa tinha uma reputação excelente e sua proprietária era reconhecida como uma das poucas mulheres piloto de aviação comercial do país. Roberto havia escolhido especificamente este serviço porque sabia que Helena apreciaria o aspecto profissional e a inovação que representava uma mulher dirigindo uma empresa em uma indústria tradicionalmente masculina. Sua assistente, Carmen, bateu à porta antes de entrar com uma pasta nas mãos. Senhor Cardoso, aqui estão os últimos detalhes do voo para depois de amanhã. Tudo está confirmado. O voo sai às 10 da manhã do aeroporto executivo. Roberto pegou a pasta e revisou os documentos, notando o profissionalismo em cada detalhe. A empresa havia preparado um itinerário que incluía não apenas o voo panorâmico, mas também informações sobre os locais que sobrevoariam, dados históricos e culturais que ele sabia que Helena acharia fascinantes. Perfeito, Carmen. Você confirmou a reserva no hotel de Salvador para aquela noite? Tudo pronto, senhor. Também preparei a desculpa para Helena sobre a reunião de trabalho no litoral. Ela acredita que o acompanha para revisar um possível projeto hoteleiro. Roberto sorriu, sentindo uma mistura de emoção e nervosismo que não experimentava há anos. Helena havia mencionado várias vezes o quanto odiava surpresas, preferindo ter controle sobre sua agenda e planos. Mas ele também havia notado como seus olhos se iluminavam quando ela falava de aventuras espontâneas em seus projetos de trabalho, a emoção de descobrir espaços novos e perspectivas inesperadas. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons laranjas e rosados que se refletiam nas janelas dos edifícios circundantes, Roberto permitiu-se imaginar a expressão de Helena quando ela descobrisse o plano. Ele queria que este aniversário marcasse não apenas um ano juntos, mas o começo de uma nova etapa em seu relacionamento, uma onde ele demonstraria que havia aprendido a amar de maneira diferente, mais madura e consciente. A manhã do voo amanheceu limpa, com o céu azul intenso que caracterizava os melhores dias em São Paulo. Helena havia aceitado o convite para a suposta viagem de negócios, com um sorriso que misturava curiosidade e leve desconfiança. Ela conhecia Roberto o suficiente para saber que algo mais se escondia por trás de sua aparente formalidade profissional. Não entendo por que você precisa que eu o acompanhe para revisar um hotel em Salvador, havia comentado naquela manhã enquanto se preparava, escolhendo um vestido confortável, mas elegante, em tons azuis que realçavam seus olhos. Sua empresa têxtil não tem nada a ver com a indústria hoteleira. Roberto havia mantido sua fachada de seriedade empresarial, embora por dentro se debatesse entre a emoção e o temor de que Helena descobrisse a surpresa muito cedo. É uma oportunidade de diversificação. Eles estão procurando por têxteis personalizados para seus quartos e áreas comuns. Sua perspectiva arquitetônica pode ser valiosa para entender o que eles buscam. O aeroporto executivo ficava nos arredores da cidade,
um lugar discreto onde as empresas de aviação boutique ofereciam serviços exclusivos, longe do burburinho do aeroporto comercial. Enquanto seu motorista navegava pelas ruas menos movimentadas em direção às instalações, Roberto sentia seu nervosismo aumentar. Helena observava a paisagem pela janela, seus dedos tamborilando suavemente sobre sua bolsa de couro. Era um gesto que Roberto havia aprendido a reconhecer. Ela o fazia quando sua mente arquitetônica estava processando informações, analisando espaços e estruturas. Durante o ano que estavam juntos, ele havia chegado a admirar profundamente como seu cérebro trabalhava, sempre buscando conexões entre forma e função, entre beleza e utilidade. "Sabe o que eu gosto em você, Roberto?", havia dito Helena uma tarde, enquanto revisavam os planos de reforma de uma de suas fábricas. "Que você está disposto a investir em melhorar as condições de trabalho dos seus funcionários. Não muitos empresários entendem que um espaço bem projetado pode transformar completamente a produtividade e o bem-estar." Essa conversa havia sido um ponto de virada para Roberto. Durante seu casamento com Mônica, ele havia sido exatamente o tipo de empresário que Helena criticava. Focado unicamente em números e lucros, vendo os funcionários como recursos em vez de pessoas. A perspectiva de Helena o havia obrigado a reexaminar não apenas suas práticas comerciais, mas sua forma de se relacionar com o mundo. Eles chegaram ao aeroporto executivo às 9h30. As instalações eram modernas, mas acolhedoras, com uma arquitetura que combinava elementos tradicionais brasileiros com linhas contemporâneas limpas. Helena imediatamente começou a analisar o design do edifício, notando como a luz natural filtrava-se através de muxarabes estrategicamente posicionados. "Uso interessante do espaço", murmurou, enquanto caminhavam em direção à recepção. Quem projetou isso entendia a importância de criar uma transição suave entre o exterior e o interior. Na recepção, uma jovem os recebeu e informou que seu piloto os estaria esperando na sala VIP. Roberto havia solicitado especificamente que a apresentação do voo surpresa fosse feita de maneira gradual, permitindo que Helena processasse a informação sem se sentir enganada. "Com licença", disse Helena à recepcionista, "acho que há um mal-entendido. Nós viemos para uma viagem de negócios a Salvador, não para um voo turístico." A jovem sorriu com compreensão. "Claro, senhorita. Seu voo para Salvador está confirmado. Eles apenas queriam oferecer-lhes uma experiência especial durante o trajeto, aproveitando que terão vistas panorâmicas excepcionais da região." Roberto observou como Helena processava essa informação, seus olhos mostrando uma mistura de percepção e diversão. Ela não era boba. Havia entendido que algo mais estava acontecendo, mas parecia disposta a seguir o jogo. A sala VIP tinha janelas que davam diretamente para a pista, onde se podia ver uma aeronave pequena, mas elegante, claramente mantida com o mais alto padrão. Helena se aproximou da janela, seu olhar profissional avaliando automaticamente as linhas e proporções do avião. "É lindo", admitiu, e Roberto pôde detectar uma nota de emoção genuína em sua voz. "Nunca voei em algo assim." "Senhores Cardoso", uma voz feminina os interrompeu da entrada da sala. "Sou seu piloto para o voo de hoje. Um prazer conhecê-los." Roberto virou-se com um sorriso preparado, pronto para as apresentações formais que havia ensaiado mentalmente. Mas as palavras congelaram em sua garganta quando viu a mulher que se aproximava deles. Mônica Andrade, sua ex-esposa. A mulher que havia desaparecido de sua vida 3 anos antes, sem mais explicação que uma carta, estava parada na frente dele, vestindo um uniforme de piloto impecavelmente ajustado, com divisas que indicavam anos de experiência e treinamento. O tempo pareceu parar. Mônica havia mudado. Seu cabelo,
Antes longo e sempre perfeitamente penteado, segundo as expectativas sociais da esposa de um empresário de sucesso, agora tinha um corte prático que emoldurava seu rosto de maneira que acentuava uma segurança que Roberto não se lembrava de ter visto antes. Seus olhos, da mesma cor avelã que ele havia amado por 12 anos, mostravam uma determinação férrea. Roberto, disse simplesmente, sua voz controlada, mas não desprovida de emoção. Não esperava. Isso é inesperado. Helena, que estava observando a interação da janela, aproximou-se com curiosidade evidente. Roberto percebeu que tinha que lidar com essa situação imediatamente, antes que se tornasse algo incontrolável. Helena, conseguiu dizer, sua voz soando estranha até para ele mesmo. Apresento-lhe Mônica Andrade, nossa piloto. Mônica, esta é Helena Vasconcelos, minha namorada, completou Helena com firmeza, estendendo a mão para Mônica com um sorriso que era genuinamente amigável, mas observador. Um prazer conhecê-la, Capitã Andrade. Mônica apertou a mão de Helena, e Roberto pôde ver como seus olhos avaliavam rapidamente a mulher que havia tomado seu lugar na vida de seu ex-marido. Havia algo naquele olhar que não era ciúme, mas sim uma curiosidade profissional, como se estivesse analisando uma situação complexa que exigia navegação cuidadosa. O prazer é meu, respondeu Mônica, e por favor me chame de Mônica. Quando estamos em terra, as formalidades não são necessárias. O silêncio que se seguiu foi denso com emoções não expressas. Roberto encontrou-se observando as duas mulheres mais importantes de sua vida adulta, paradas frente a frente em uma situação que jamais havia imaginado possível. Helena mantinha sua compostura arquitetônica, analisando a situação como faria com um projeto complexo, enquanto Mônica irradiava a confiança profissional que havia desenvolvido durante sua transformação de dona de casa a piloto empresária. Bem, disse Helena finalmente, quebrando o silêncio com um sorriso que Roberto conhecia bem, o que ela usava quando havia tomado uma decisão e estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Suponho que este será um voo muito interessante. A preparação para o voo se desenvolveu em um ambiente de cortesia profissional que mal disfarçava a tensão subjacente. Mônica havia recuperado completamente sua compostura, guiando seus passageiros através dos procedimentos de segurança com uma eficiência que falava de anos de experiência e treinamento rigoroso. Céus Brasileiros é especializada em voos panorâmicos que revelam a beleza arquitetônica natural de nosso país, explicava enquanto revisava os sistemas da aeronave. Hoje, voaremos a uma altitude que nos permitirá apreciar tanto as formações geológicas quanto os padrões de desenvolvimento urbano entre São Paulo e o litoral. Helena havia se instalado no assento do passageiro direito, claramente fascinada pela instrumentação e pelos controles. Suas perguntas técnicas sobre navegação e sistemas de voo demonstravam sua mente analítica, a mesma que Roberto admirava quando ela projetava espaços que pareciam impossíveis. Há quanto tempo você voa comercialmente? Perguntou Helena, enquanto Mônica completava as verificações pré-voo. Obtive minha licença há 3 anos, respondeu Mônica, sem olhar para trás, onde Roberto permanecia excepcionalmente silencioso. Mas venho treinando há muito mais tempo. Às vezes os sonhos levam tempo para se tornarem realidade. Roberto observou a interação entre as duas mulheres, notando como Helena parecia genuinamente interessada na carreira de Mônica, sem vestígios do ciúme ou desconforto que ele havia temido. Pelo contrário, parecia intrigada por encontrar uma mulher que havia tomado um caminho profissional tão incomum. Deve ter sido difícil, comentou Helena. A indústria da aviação ainda é dominada por homens, especialmente no Brasil. Mônica finalmente virou-se e, por um momento, seus olhos se encontraram com os de Roberto antes de responder. Sim,
Foi um desafio, mas descobri que quando você realmente quer algo, encontra uma maneira de superar qualquer obstáculo. Havia algo no tom daquela resposta que fez Roberto sentir uma pontada de reconhecimento. Durante seu casamento, Mônica havia mencionado várias vezes seu interesse pela aviação, mas ele sempre o havia descartado como um hobby impraticável, sugerindo em vez disso que ela se concentrasse em atividades mais apropriadas para sua posição social. A decolagem foi suave, e logo eles se viram subindo sobre São Paulo, enquanto a cidade se estendia abaixo deles como um mosaico urbano. Mônica pilotava com uma confiança que Roberto achava tanto admirável quanto inquietante. Esta não era a mulher insegura que ele havia conhecido na universidade, nem a esposa complacente que ele havia moldado durante anos de casamento. "Olhem para a direita", anunciou Mônica através do intercomunicador. "Podem ver a Catedral da Sé e o Teatro Municipal desta perspectiva. Helena, como arquiteta, provavelmente apreciará como o design colonial se integra ao desenvolvimento moderno." Helena inclinou-se para a janela, seu entusiasmo genuíno. "É incrível como se vê o planejamento urbano daqui. Você pode realmente entender as decisões de design que foram tomadas séculos atrás." "Exatamente", respondeu Mônica. "Essa é uma das razões pelas quais comecei este negócio. Eu queria oferecer uma perspectiva diferente do Brasil, mostrar como nosso país é um painel vivo, onde a história e a modernidade se encontram." Roberto ouviu essa explicação com uma mistura de admiração e dor. Durante seu casamento, ele havia perdido completamente de vista os sonhos e ambições de Mônica, focando tanto em prover segurança material que havia ignorado a necessidade dela de crescimento pessoal e profissional. Enquanto sobrevoavam os campos de café que se estendiam para o horizonte, Helena começou a fazer perguntas sobre o negócio de Mônica. "Como você decidiu se especializar em turismo aéreo? É um nicho muito específico." "Eu queria combinar minha paixão por voar com meu amor pelo Brasil", explicou Mônica, manobrando suavemente para evitar uma pequena zona de turbulência. "Existem tantos lugares bonitos que as pessoas nunca chegam a ver porque estão fora das rotas turísticas tradicionais. Do alto, você pode mostrar-lhes paisagens que mudarão completamente a perspectiva delas sobre o país." Helena virou-se para Roberto. "Você sabia de tudo isso quando reservou o voo?" A pergunta o pegou de surpresa. Durante semanas, ele havia planejado essa surpresa sem saber que se encontraria cara a cara com seu passado de uma maneira tão dramática. "Não", admitiu. "Escolhia a céus brasileiros pela reputação, mas não conhecia os detalhes pessoais." Mônica manteve a atenção nos controles, mas Roberto pôde notar a leve tensão em seus ombros. Era evidente que este encontro era tão inesperado para ela quanto para ele, mas seu profissionalismo não permitia que isso afetasse sua capacidade de pilotar. À medida que se afastavam da cidade e voavam sobre paisagens mais rurais, a conversa se tornou mais relaxada. Helena perguntou sobre técnicas de navegação e Mônica compartilhou histórias sobre alguns de seus voos mais memoráveis, incluindo uma ocasião em que havia ajudado a transportar suprimentos médicos para uma comunidade remota na Bahia. "Isso soa exatamente como o tipo de projeto que eu adoraria documentar arquitetonicamente", disse Helena. "O impacto da acessibilidade no desenvolvimento comunitário é algo que tenho estudado." "Você deveria", respondeu Mônica com entusiasmo genuíno. "Há tanto potencial para projetos que combinem turismo responsável com desenvolvimento comunitário, especialmente se forem projetados de uma perspectiva arquitetônica que respeite as tradições locais." Roberto observou como as duas mulheres encontravam pontos em comum, discutindo temas que a ele jamais teriam ocorrido, mas que, obviamente, as apaixonavam.
Havia uma ironia amarga em perceber que Mônica e Helena, tão diferentes em muitas formas, compartilhavam uma visão de mundo que ele estava apenas começando a entender. Quando começaram a descer em Salvador, Mônica anunciou os pontos de interesse geográfico e cultural, mantendo o tom profissional, mas permitindo que sua paixão pelo tema transparecesse em sua voz. Helena tirou fotografias e fez anotações, claramente inspirada pelo que estava vendo. A aterrissagem foi tão perfeita quanto a decolagem, e enquanto taxiavam em direção ao terminal executivo, Roberto percebeu que a surpresa romântica que havia planejado havia se transformado em algo completamente diferente. Em vez de uma declaração de amor, ele havia sido confrontado com uma lição sobre o quanto não havia realmente conhecido a mulher com quem havia sido casado por 12 anos. Enquanto se preparavam para desembarcar, Helena dirigiu-se a Mônica com sinceridade evidente. Obrigada por um voo extraordinário. Sua empresa realmente oferece algo especial. Obrigada, respondeu Mônica. E Helena, cuide bem dele. Ele mudou muito desde que o conheço. O olhar que as duas mulheres trocaram continha uma compreensão que Roberto não conseguia decifrar completamente, mas que sabia que marcaria o começo de complicações que ele não havia antecipado. O hotel em Salvador erguia-se como uma joia arquitetônica em frente ao Atlântico, suas linhas modernas integrando-se harmoniosamente à paisagem tropical. Helena havia passado a tarde explorando cada canto do design, fazendo anotações e fotografias, enquanto Roberto observava de longe, perdido em seus próprios pensamentos sobre o encontro matinal. O jantar transcorria no restaurante do hotel, com vista panorâmica para o oceano, onde as luzes dos barcos de pesca piscavam como estrelas no horizonte. Helena havia estado estranhamente silenciosa durante a refeição, sua mente claramente processando os eventos do dia de uma maneira que Roberto não conseguia decifrar. Você vai me contar a verdade sobre esta manhã? Perguntou finalmente Helena, pousando sua taça de vinho na mesa com um gesto deliberado. Seus olhos refletiam a determinação que Roberto conhecia bem, a mesma que ela empregava ao confrontar problemas complexos de design. Roberto estava esperando por essa conversa, mas isso não a tornava menos difícil. Eu queria te surpreender no nosso aniversário, começou. O voo panorâmico era parte do presente. Eu não tinha ideia de que sua ex-esposa seria a piloto, completou Helena, seu tom neutro, mas observador. A mesma ex-esposa que, segundo você me contou, havia desaparecido sem explicações há 3 anos. Helena, juro que não sabia nada sobre Mônica e a empresa dela. Escolhi a Céus Brasileiros porque tinham a melhor reputação para este tipo de experiência. Helena assentiu lentamente, seus dedos traçando padrões sobre a toalha de mesa. Não estou chateada com a coincidência, Roberto. O que me intriga é sua reação. Durante todo o voo, você parecia, não sei como descrever, culpado, nostálgico. A observação de Helena era tão precisa que Roberto sentiu um nó no estômago. Foi choque, nada mais. Imagine encontrar seu passado quando menos espera. Mas ela não parecia surpresa em vê-lo, continuou Helena, inclinando-se ligeiramente para a frente. Na verdade, tive a impressão de que ela sabia exatamente quem havia reservado o voo. Essa possibilidade não havia ocorrido a Roberto, mas agora que Helena mencionava, ele se lembrou da compostura imediata de Mônica, como se ela tivesse tido tempo para se preparar mental e emocionalmente para o encontro. Você acha que ela planejou isso? Perguntou Roberto, sentindo-se subitamente vulnerável. Não sei, admitiu Helena, mas acho que há muito mais nessa história que nenhum dos dois me contou. E antes que nosso relacionamento avance mais, preciso entender que tipo de passado não resolvido estou enfrentando. A honestidade direta de Helena era uma das qualidades que ele mais admirava nela.
mas neste momento o fazia sentir-se exposto de uma maneira desconfortável. Durante seu casamento com Mônica, ele havia desenvolvido o hábito de evitar conversas difíceis, resolvendo conflitos com gestos grandiosos, em vez de comunicação genuína. "O que você quer saber exatamente?", perguntou Roberto, decidindo que a honestidade era o único caminho viável. "Quero saber por que Mônica se foi, e não a versão simplificada que você me contou antes, sobre diferenças irreconciliáveis. Quero entender que tipo de casamento vocês tinham, que tipo de marido você era, e se os padrões que destruíram aquela relação poderiam se repetir comigo." A pergunta era tão direta que Roberto sentiu como se Helena tivesse colocado seus medos mais profundos sobre a mesa. Durante o ano que estavam juntos, ele havia trabalhado conscientemente para ser diferente, mais presente, menos controlador. Mas ele realmente havia mudado, ou simplesmente estava se comportando da melhor forma possível? "Mônica e eu nos conhecemos na universidade", começou Roberto, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Ela estudava literatura, eu administração de empresas. Era inteligente, criativa, com sonhos de viajar e escrever. Mas quando nos casamos, gradualmente, eu fui convencendo-a de que a segurança era mais importante que a aventura." Helena ouvia sem interromper, mas Roberto podia ver como ela processava cada palavra, analisando-a como faria com as especificações de um projeto arquitetônico. No início, ela mencionava ideias como estudar idiomas, fazer aulas de pilotagem, até escrever um livro sobre as tradições têxteis brasileiras. Mas eu sempre encontrava razões práticas pelas quais esses planos não eram viáveis. Demasiado caro, demasiado arriscado, demasiado tempo longe de casa. "Você a foi convencendo a renunciar aos seus sonhos", observou Helena, sem julgamento em sua voz, mas com uma compreensão que fez Roberto se sentir menor. "Pensava que a estava protegendo", admitiu. "Meu negócio crescia rapidamente. Eu podia dar a ela tudo o que precisasse materialmente. Na minha mente, isso era amor. Garantir que ela nunca tivesse que se preocupar com dinheiro ou segurança." "Mas ela não te pediu segurança material", disse Helena suavemente. "Ela te pediu apoio emocional para perseguir suas paixões." Roberto assentiu, sentindo como se Helena acabasse de descrever perfeitamente 12 anos de casamento falido em uma única frase. "Quando encontrei a carta de despedida dela, dizia que ela se sentia como se tivesse desaparecido pouco a pouco, que havia permitido que eu transformasse seus sonhos em algo impraticável e irrelevante." "Você ainda tem essa carta?" "Eu a memorizei", admitiu Roberto. "Dizia que me amava, mas que já não conseguia se lembrar de quem era antes de se tornar a esposa de Roberto Cardoso, que precisava encontrar sua própria voz antes que fosse tarde demais." Helena permaneceu em silêncio por vários minutos, observando as luzes que dançavam sobre a água enquanto processava essa informação. Finalmente, virou-se para ele com uma expressão que misturava compreensão e determinação. "E o que você aprendeu com essa experiência, Roberto? Como posso ter certeza de que você não vai tentar me transformar em uma versão do que você acha que eu deveria ser?" A pergunta era justa, mas aterrorizante. Roberto percebeu que, apesar de todos os seus esforços conscientes para mudar, ainda lutava contra impulsos protetores que facilmente podiam se tornar controladores. "Não posso prometer que nunca terei esses impulsos", disse finalmente. "Mas posso prometer que agora os reconheço e que, se você me der a oportunidade, aprenderei a canalizar meu amor para apoio genuíno em vez de proteção sufocante." Helena pegou a mão dele sobre a mesa, seu toque quente, mas firme. "Isso é tudo o que posso pedir: honestidade e disposição para crescer." Enquanto o oceano sussurrava contra a praia e as estrelas começaram a aparecer no céu tropical, Roberto sentiu que sua surpresa romântica planejada havia se tornado algo muito mais significativo.
Uma conversa que poderia definir o futuro de seu relacionamento, construída sobre alicerces de verdade, em vez de gestos grandiosos. O voo de volta para São Paulo estava programado para o dia seguinte, mas Roberto acordou cedo com a sensação de que algo ainda estava por resolver. Helena dormia tranquilamente ao seu lado, sua respiração regular, sugerindo uma paz que ele não havia conseguido encontrar durante a noite. A conversa do jantar havia sido catártica, mas também havia aberto perguntas que ele não sabia como responder. Ele realmente havia mudado o suficiente para não repetir os erros de seu casamento anterior? E o que significava o reaparecimento de Mônica em sua vida, justamente quando ele começava a construir algo novo com Helena? Decidiu caminhar pela praia antes do amanhecer, precisando do espaço e do silêncio para organizar seus pensamentos. O Oceano Atlântico estendia-se infinito diante dele, suas ondas criando um ritmo hipnótico que gradualmente acalmou sua mente agitada. Ele não esperava encontrar Mônica sentada nas pedras perto do cais, observando o horizonte com a mesma expressão contemplativa que ele se lembrava de seus primeiros anos de casamento. Ela usava roupas casuais, jeans e uma blusa de algodão branca, que a faziam parecer mais com a mulher que ele havia conhecido na universidade do que com a piloto profissional do dia anterior. Eu também não consegui dormir, disse Mônica sem se virar quando ouviu seus passos sobre a areia. Suponho que alguns encontros são intensos demais para serem processados imediatamente. Roberto aproximou-se, mas manteve uma distância respeitosa, sentando-se em outra pedra a alguns metros de distância. Não. Esperava te ver aqui. Você ficou em Salvador ontem à noite? Tem um voo charter esta tarde. Um empresário de Belém que quer mostrar o litoral do Nordeste a investidores japoneses, explicou Mônica. Reservei um quarto em um hotel perto do aeroporto. O silêncio entre eles foi preenchido com o som das ondas e os gritos distantes das gaivotas que começavam sua busca matinal por alimento. Roberto observou o perfil de Mônica, notando as pequenas linhas ao redor de seus olhos, que falavam de anos sob o sol e a concentração intensa de voar. Como você soube que eu havia reservado o voo? Perguntou finalmente a pergunta que Helena havia plantado em sua mente. Mônica sorriu, mas foi um sorriso melancólico. Minha assistente mencionou o nome quando confirmou a reserva. Roberto Cardoso, empresário têxtil de São Paulo, voo romântico para celebrar um aniversário. Não há muitos Roberto Cardoso na indústria têxtil paulistana. E você não cancelou? Pensei em fazê-lo, admitiu Mônica. Mas depois decidi que talvez fosse a hora de termos uma conversa que deveríamos ter tido há 3 anos. Roberto sentiu um nó no estômago. Durante todos esses anos, ele havia assumido que a carta de despedida de Mônica era sua palavra final sobre o casamento e o relacionamento. Nunca havia considerado que pudesse haver mais a dizer. Helena parece ser uma mulher extraordinária, continuou Mônica. Inteligente, independente, apaixonada pelo trabalho dela. Tudo o que eu era antes de permitir que você me convencesse de que ser sua esposa era identidade suficiente para toda uma vida. A observação doía, porque era precisa. Mônica, eu nunca quis. Você não o fez conscientemente. Mônica o interrompeu, virando-se finalmente para olhá-lo diretamente. Essa é a parte mais frustrante de tudo. Eu sei que você me amava, Roberto, mas você me amava como uma extensão da sua vida, não como uma pessoa completa com seus próprios sonhos e ambições. É por isso que você foi embora, sem sequer tentar conversar comigo sobre o que estava sentindo? Mônica suspirou, seus dedos traçando padrões na areia molhada. Eu tentei conversar com você muitas vezes. Toda vez que eu mencionava querer estudar pilotagem, você encontrava razões pelas quais era perigoso ou caro. Quando eu falei de escrever aquele livro sobre têxteis tradicionais, você imediatamente assumiu que era apenas um hobby.
e me ofereceu para decorar meu ateliê em casa. Roberto se lembrou dessas conversas, mas de uma perspectiva completamente diferente. Em sua memória, ele estava sendo prático e protetor. Agora, através da perspectiva de Mônica, ele podia ver como suas respostas haviam sido sistematicamente desencorajadoras. Mas fugir também não foi a resposta certa, continuou Mônica. Eu deveria ter sido mais firme, deveria ter insistido que meus sonhos eram tão importantes quanto seus planos de expansão empresarial. Por que você está me contando isso agora? Perguntou Roberto. Depois de 3 anos, por que agora? Mônica levantou-se da pedra e caminhou em direção à beira, onde as ondas molhavam seus pés descalços. Porque ontem eu vi como você olhava para Helena e reconheci aquele olhar. É a mesma forma como você me olhava no início do nosso casamento, cheio de amor, mas também de um desejo de proteger que facilmente se transforma em controle. Helena é diferente, protestou Roberto. Ela não permitiria que... Helena é mais forte do que eu era naquela época, concordou Mônica. Mas você continua sendo o mesmo homem que acredita que amar significa resolver todos os problemas de alguém. E isso pode ser sufocante, até para alguém tão independente quanto ela. A observação era como um espelho que refletia aspectos de si, mesmo que Roberto preferia não ver. Durante o ano com Helena, ele havia trabalhado conscientemente para ser menos controlador, mas ele realmente havia mudado sua natureza fundamental? O que você sugere que eu faça? Perguntou, sentindo uma vulnerabilidade que raramente havia experimentado. Aprenda a amar sem tentar consertar, disse Mônica simplesmente. Aprenda a ser um parceiro em vez de um protetor. E, acima de tudo, aprenda que o amor verdadeiro significa celebrar os sonhos de alguém, não redirecioná-los para o que lhe parece mais seguro. Mônica começou a caminhar de volta para a cidade, mas parou depois de alguns passos. Mais uma coisa, Roberto. Minha empresa está passando por algumas dificuldades financeiras. Um sócio que se revelou desonesto. Se você algum dia me oferecer ajuda, certifique-se de que seja porque você respeita o que eu construí, não porque você acredita que eu preciso ser resgatada. Com essa declaração, ela se afastou pela praia, deixando Roberto sozinho com as ondas e uma compreensão crescente de que seu reencontro com o passado poderia ser exatamente o que ele precisava para construir um futuro diferente. De volta a São Paulo, Helena havia retomado sua rotina de trabalho com uma energia renovada, mas Roberto notava que algo havia mudado na forma como ela se relacionava com ele. Não era distância exatamente, mas sim uma qualidade observadora, como se ela estivesse avaliando cada interação através de uma nova lente de compreensão. 3 semanas depois do voo para Salvador, Helena recebeu uma ligação que mudaria o curso dos eventos de maneira inesperada. Roberto estava revisando relatórios financeiros em seu escritório quando seu telefone tocou com o toque específico que ele havia atribuído a Helena. Roberto, você pode falar? A voz de Helena soava emocionada, mas também nervosa. Acabei de receber uma proposta de trabalho que preciso discutir com você. Claro, está tudo bem? Mais que bem. A firma de arquitetura Vasconcelos & Associados me ofereceu para liderar um projeto de desenvolvimento sustentável em Barcelona. É um complexo residencial que integra tecnologias verdes com design mediterrâneo. Seria um contrato de 2 anos. Roberto sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Barcelona. 2 anos. Todas as conversas sobre compromisso e futuro que eles tiveram recentemente pareciam subitamente irrelevantes diante dessa realidade. É uma oportunidade incrível, conseguiu dizer, embora cada palavra exigisse um esforço consciente. Quando eles precisam de uma resposta? Em 2 semanas. Querem que eu comece em 3 meses, se eu aceitar. Naquela tarde, eles se encontraram no café favorito de Helena no centro histórico,
Um lugar pequeno com paredes cobertas de arte local e o aroma persistente de café torrado artesanalmente. Helena havia escolhido uma mesa no canto onde poderiam conversar sem interrupções. Eu sei o que você está pensando, começou Helena, antes que Roberto pudesse falar. E sei que seu instinto imediato é encontrar formas de me convencer a recusar a oferta. A observação era tão precisa que Roberto se sentiu completamente exposto. De fato, durante as 3 horas que se passaram desde a ligação, ele havia mentalmente catalogado argumentos. O projeto poderia ser conseguido localmente. Barcelona era muito longe. 2 anos era tempo demais. O relacionamento deles era mais importante que qualquer projeto arquitetônico. Isso é o que você quer fazer? Perguntou ele, forçando-se a manter um tom neutro. Helena sorriu, mas era um sorriso triste. Quero que você me apoie em explorar essa oportunidade sem tentar direcionar minha decisão. Quero que confie que posso avaliar o que é melhor para minha carreira sem perder de vista o que construímos juntos. E se você decidir aceitar? Então teríamos que decidir se o nosso é forte o suficiente para sobreviver a 2 anos de relacionamento à distância, ou se é melhor terminar agora de forma amigável. A franqueza de Helena era característica, mas isso não a tornava menos difícil de ouvir. Roberto se viu lutando contra impulsos contraditórios. Parte dele queria oferecer imediatamente soluções financeiras que eliminassem a necessidade de Helena trabalhar em Barcelona, enquanto outra parte reconhecia que exatamente esse tipo de resposta era o que havia destruído seu casamento com Mônica. O que posso fazer para te apoiar nessa decisão? Perguntou finalmente, escolhendo conscientemente palavras que oferecessem apoio em vez de controle. Ajude-me a pensar nisso racionalmente, respondeu Helena. Não como meu namorado que vai sentir minha falta, mas como alguém que entende a indústria e pode me dar uma perspectiva sobre se essa oportunidade realmente vale a pena os sacrifícios que implicaria. Durante a hora seguinte, Roberto forçou-se a fazer o tipo de perguntas que sabia que Helena precisava considerar. Que tipo de reconhecimento internacional o projeto lhe daria? Como isso afetaria sua carreira a longo prazo no Brasil? Que tipo de experiência ela adquiriria que não poderia conseguir localmente? Foi um dos exercícios mais difíceis de sua vida, separar seus medos pessoais de seu desejo genuíno de ver Helena tomar a melhor decisão para seu futuro profissional. Há algo mais, disse Helena quando terminaram de analisar os aspectos profissionais. Eu tenho pensado na nossa conversa em Salvador sobre padrões e repetição de erros. Roberto sentiu um nó no estômago. E acho que parte da razão pela qual essa oportunidade me atrai tanto é que representa algo que eu escolheria independentemente de qualquer relacionamento. É puramente meu, baseado unicamente no meu talento e ambição. Você está dizendo que sente que nosso relacionamento comprometeu sua independência? Não, exatamente. Helena fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Mas eu sinto que tenho estado muito confortável deixando você tomar a iniciativa em muitas decisões que nos afetam a ambos. A surpresa do voo, por exemplo, foi linda e romântica. Mas também foi completamente seu plano, sua visão do que seria especial para nós. A observação atingiu Roberto como uma revelação. Helena tinha razão. Mesmo quando ele estava conscientemente tentando ser menos controlador, ele continuava sendo a força motriz em seu relacionamento. E o que você precisa de mim agora? Perguntou. Preciso saber que se eu aceitar Barcelona, você não vai tentar sabotar minha decisão com chantagens emocionais ou ofertas financeiras que tornem o trabalho desnecessário. E se eu decidir ficar, preciso saber que é porque eu realmente quero estar aqui. Não porque você me convenceu de que era a opção mais segura.
Naquela noite, Roberto ficou acordado até tarde em seu escritório, cercado por livros de negócios e relatórios financeiros que ele não conseguia se concentrar em ler. A conversa com Helena havia ativado todos os seus medos mais profundos sobre abandono e rejeição, mas também havia esclarecido algo importante. Se ele queria um relacionamento diferente daquele que teve, com Mônica, teria que aprender a amar de uma maneira completamente diferente. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele teria que aprender a amar sem tentar controlar o resultado. Uma semana depois da conversa sobre Barcelona, Roberto recebeu uma ligação inesperada que complicaria ainda mais a situação. Carmen, sua assistente, informou que Mônica Andrade havia solicitado uma reunião para discutir uma proposta comercial que poderia beneficiar ambas as empresas. A curiosidade venceu a prudência, e Roberto concordou em encontrar-se com Mônica em um café neutro na zona financeira de São Paulo. Quando chegou, a encontrou revisando documentos em uma mesa isolada, com a mesma concentração profissional que havia observado durante o voo. "Obrigada por vir", disse Mônica, guardando os papéis. "Sei que isso deve parecer estranho depois do nosso encontro em Salvador. Do que se trata a proposta?" Mônica estendeu uma pasta. "Eu estive pesquisando sua empresa e suas propriedades rurais em São Paulo e no litoral da Bahia. Algumas dessas terras têm um potencial incrível para turismo aéreo especializado. Fazendas de café com paisagens espetaculares, casarões históricos com arquitetura colonial." Roberto folheou os documentos, impressionado com a profundidade da pesquisa. Mônica havia identificado 5 propriedades específicas e desenvolvido planos detalhados para rotas turísticas que combinariam voos panorâmicos com experiências culturais autênticas. "A ideia é criar um circuito de turismo sustentável", continuou Mônica. "Voos curtos entre propriedades que permitam aos turistas experimentar diferentes aspectos da cultura brasileira: produção tradicional de café, arquitetura colonial, gastronomia regional. E como isso se encaixa com suas dificuldades financeiras atuais?" Mônica sorriu com uma mistura de admiração e exasperação. "Helena me disse que você é direto. Sim, preciso de investimento. Meu ex-sócio não só roubou dinheiro, mas também prejudicou contratos importantes. Mas não estou pedindo caridade, Roberto. Estou propondo uma sociedade comercial legítima." "Quando você conversou com Helena?" "Ontem. Ela me procurou depois de pesquisar minha empresa. Aparentemente, ela quer entender melhor o contexto do nosso reencontro." Roberto sentiu uma pontada de surpresa. Helena não havia mencionado ter contatado Mônica, mas também não havia razão para que o fizesse. Era típico dela investigar situações que a intrigavam profissionalmente. "O que ela acha do projeto?" "Ela diz que é brilhante de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. Ela também diz que se você decidir investir, deve fazê-lo unicamente por mérito comercial, não por culpa ou nostalgia." A observação era tão tipicamente Helena que Roberto teve que sorrir. Mesmo quando ela não estava presente, sua perspectiva prática influenciava as conversas importantes. "Precisarei de tempo para revisar os números e as projeções", disse Roberto. "Claro. Mas há algo mais que você precisa saber. Helena me contou sobre a oferta de Barcelona." Roberto ficou tenso. Eu disse a ela que dependeria completamente se você realmente aprendeu a separar o amor do controle, e que a única maneira de saber seria vendo como você lida com uma situação onde não pode usar recursos financeiros para influenciar o resultado." Durante o trajeto de volta ao seu escritório, Roberto refletiu sobre a ironia da situação. Mônica havia lhe apresentado uma oportunidade comercial legítima, exatamente quando Helena enfrentava uma decisão que exigia que ele demonstrasse o tipo de apoio que nunca havia conseguido dar à sua ex-esposa.
Naquela tarde, Helena chegou ao seu escritório sem aviso prévio, algo que raramente fazia. Ela tinha a expressão determinada que Roberto havia aprendido a reconhecer quando havia tomado uma decisão importante. Conversei com Mônica, anunciou sem rodeios. Ela me disse, por que você não me contou? Porque eu queria entender a perspectiva dela sem filtros. E porque eu queria avaliar como você reagiria ao saber que eu havia tomado essa iniciativa sem consultá-lo. Roberto percebeu que estava sendo testado, mas não de maneira manipuladora. Helena estava genuinamente avaliando sua capacidade de lidar com a independência dela. E o que você descobriu? Que Mônica é uma empresária impressionante, que construiu algo real do zero, e que a proposta comercial dela é sólida independentemente de qualquer história pessoal entre vocês. Helena sentou-se em frente à mesa de Roberto. Também decidi sobre Barcelona. O coração de Roberto acelerou, mas ele se forçou a manter uma expressão neutra. E vou aceitar, mas com condições que quero discutir com você. O silêncio que se seguiu ao anúncio de Helena pareceu eterno. Roberto observou seu rosto, buscando sinais de dúvida ou hesitação, mas só encontrou a resolução tranquila que caracterizava suas decisões mais importantes. As condições, disse finalmente Roberto, surpreendendo-se com a calma de sua própria voz. Primeira, quero que você aceite a proposta comercial de Mônica, se os números funcionarem, mas unicamente por mérito empresarial. Segunda, durante esses 2 anos, construiremos nosso relacionamento baseado em comunicação real, não em gestos grandiosos ou visitas surpresa caras. Helena inclinou-se para a frente, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. E terceira, quando eu voltar, quero encontrar um Roberto que tenha aprendido a existir completamente sem necessidade de cuidar ou controlar alguém. Você está terminando comigo? Perguntou Roberto, embora já soubesse que a resposta era mais complexa. Estou nos dando espaço para crescer separadamente antes de decidir se podemos crescer juntos. Durante o ano que estamos saindo, tenho estado consciente de estar constantemente avaliando se estava perdendo minha independência. Isso não é saudável para nenhum de nós. Roberto sentiu uma mistura de pânico e admiração. Helena estava sendo brutalmente honesta sobre dinâmicas que ele havia preferido ignorar. E se depois de 2 anos decidirmos que não funcionamos juntos, então teremos evitado repetir o padrão que destruiu seu casamento anterior. E eu terei crescido profissionalmente de uma maneira que jamais teria conseguido ficando aqui. A lógica era impecável, mas emocionalmente devastadora. Roberto levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade que havia testemunhado tantas mudanças em sua vida. Quando você vai? Em 6 semanas. Tempo suficiente para você organizar a transição com Mônica se decidir prosseguir e para termos conversas reais sobre o que esperamos desses 2 anos. Durante as semanas seguintes, Roberto mergulhou na análise da proposta comercial de Mônica com uma intensidade que beirava a obsessão. Os números eram sólidos, as projeções conservadoras, mas promissoras, e o potencial para criar empregos em comunidades rurais era significativo. Mas ele sabia que sua motivação não era puramente comercial. Parte dele via a sociedade com Mônica como uma forma de penitência, uma maneira de demonstrar que podia apoiar os sonhos de alguém que havia falhado antes. Helena, com sua perspicácia característica, confrontou essa motivação durante um jantar na casa de Roberto. Você está investindo no projeto de Mônica porque é uma boa oportunidade comercial ou porque se sente culpado por não tê-la apoiado anos atrás? A motivação importa, se o resultado é positivo. Completamente, respondeu Helena sem hesitar. Se você investir por culpa, eventualmente vai ressentir a decisão. E Mônica não precisa de outro homem que a resgate pelas razões erradas.
Essa observação levou Roberto a uma reunião desconfortável, mas necessária, com Mônica na semana seguinte. Eles se encontraram nas instalações da Céus Brasileiros, onde Mônica lhe mostrou suas operações atuais. 2 aeronaves impecavelmente mantidas, uma equipe pequena, mas altamente profissional, e uma base de clientes leais que falava da qualidade de seus serviços. "Por que você quer fazer isso, Roberto?" perguntou Mônica diretamente depois de revisar os termos propostos. "E não me diga que é só porque os números funcionam." Roberto havia preparado uma resposta diplomática, mas a honestidade direta de Mônica merecia algo melhor. "Porque durante 12 anos eu não entendi quem você realmente era, nem o que precisava para ser feliz. Desta vez, quero apoiar algo que você construiu, não porque eu ache que você precisa de resgate, mas porque eu respeito o que você conquistou." Mônica assentiu lentamente. "Essa é uma boa resposta, mas preciso de mais do que boas intenções. Preciso saber que se trabalharmos juntos, você vai respeitar minha autonomia operacional." "O que isso significa especificamente?" "Significa que você será um sócio financeiro silencioso. Eu mantenho controle total sobre decisões operacionais, contratações, rotas, preços. Seu investimento lhe dá retorno financeiro e direito a relatórios regulares, mas não voz na gestão diária." Os termos eram mais restritivos do que Roberto havia antecipado, mas ele também reconheceu que eram exatamente o que Mônica precisava para manter a empresa como verdadeiramente sua. "Aceito", disse estendendo a mão. Mônica apertou firmemente. "Mais uma coisa. Helena me pediu para te dizer algo quando assinássemos o acordo." "O quê?" "Que ela está orgulhosa de você, por fazer isso corretamente." A última semana antes da partida de Helena transcorreu com uma intensidade emocional que Roberto não havia antecipado. Não era tristeza exatamente, mas sim a sensação de estar à beira de uma transformação cujas dimensões ele ainda não conseguia compreender completamente. Helena havia insistido que não queria uma despedida dramática no aeroporto, preferindo, em vez disso, um jantar tranquilo em casa na noite anterior ao seu voo. Cozinharam juntos, uma atividade que haviam desenvolvido como ritual semanal durante seu relacionamento, mas desta vez, cada gesto parecia carregado de um significado adicional. "Você pensou no que vai fazer com todo esse tempo livre?" perguntou Helena enquanto preparava uma salada, seu tom deliberadamente leve. "Mônica quer que eu visite as propriedades rurais na próxima semana para avaliar as modificações de infraestrutura necessárias. Aparentemente, precisamos de pistas de pouso melhoradas em 2 das fazendas." Isso soa exatamente como o tipo de projeto que o manteria ocupado de forma produtiva. Roberto detectou algo no tom dela. "Há algo que você não está me contando sobre essa decisão de ir?" Helena pausou sua preparação e virou-se para ele. "Você se lembra quando me contou sobre a carta de despedida de Mônica?" "Claro! Uma parte de mim se preocupava que se eu ficasse, eventualmente eu também teria que escrever uma carta assim. Não porque você seja uma pessoa ruim, Roberto, mas porque sua forma de amar pode ser avassaladora para alguém que valoriza sua independência." A honestidade de Helena era como uma facada suave, mas precisa. Roberto percebeu que, mesmo depois de todos os seus esforços conscientes para mudar, ele continuava projetando padrões que mulheres inteligentes e independentes achavam sufocantes. "E agora? Agora tenho a oportunidade de sentir sua falta em vez de me sentir sufocada por você. E você tem a oportunidade de aprender quem é quando não está definido pelo seu relacionamento com outra pessoa." Depois do jantar, sentaram-se na varanda de Roberto, observando as luzes de São Paulo que se estendiam até o horizonte. Helena havia trazido um presente, um livro sobre arquitetura sustentável no Mediterrâneo, mas quando Roberto o abriu, encontrou uma carta inserida entre as páginas. "Outra carta de despedida?"
Perguntou ele com um sorriso que não conseguiu ocultar completamente seu nervosismo. Leia isso só depois que eu for amanhã, disse Helena. É diferente da carta de Mônica. É sobre esperança, não sobre finais. Na manhã seguinte, Roberto não acompanhou Helena ao aeroporto. Em vez disso, despediram-se na porta de sua casa com um abraço que durou o suficiente para memorizar a sensação de tê-la por perto, mas não tanto a ponto de se tornar dramático. Nos vemos em Barcelona em 6 meses, disse Helena, referindo-se à visita que haviam planejado como ponto médio de sua separação. Nos vemos em Barcelona, confirmou Roberto. Só depois que o táxi de Helena dobrou a esquina e desapareceu, Roberto abriu a carta. Sua caligrafia elegante preenchia 3 páginas com reflexões que demonstravam o quanto ela havia pensado em seu relacionamento e em seu futuro. Roberto, começava a carta, escrevo isso não como uma despedida, mas como um convite a um tipo diferente de amor. Durante este ano, vi flashes do homem que você poderia ser. Generoso sem ser controlador, protetor sem ser possessivo, ambicioso sem ser egoísta. A carta continuava descrevendo especificamente momentos durante o relacionamento onde Roberto havia demonstrado a capacidade de apoiar sem controlar, de ouvir sem imediatamente tentar resolver problemas. A diferença entre você e muitos outros homens de sucesso é que você reconhece seus padrões problemáticos e está disposto a trabalhar para mudá-los. Isso me dá esperança de que quando eu voltar, encontrarei alguém que aprendeu a amar de uma maneira que celebra a independência em vez de ameaçá-la. A carta terminava com uma observação que ficaria com Roberto durante os meses seguintes. O amor maduro não é encontrar alguém que complete seus espaços vazios, mas encontrar alguém cujos sonhos sejam compatíveis com os seus, mesmo quando esses sonhos exigem crescimento separado. Naquela tarde, Roberto dirigiu-se aos escritórios da Cels Brasileiros para sua primeira reunião oficial como sócio silencioso. Mônica o recebeu com documentos detalhados sobre o progresso da primeira fase do projeto. Licenças governamentais, estudos de impacto ambiental e cronogramas para as melhorias de infraestrutura. Como você se sente? Perguntou Mônica quando terminaram de revisar os documentos. Como se eu tivesse pulado de um penhasco sem saber exatamente onde vou pousar, admitiu Roberto. Bem-vindo à vida dos empreendedores, sorriu Mônica. Embora no seu caso, acho que você está saltando em direção a algo melhor do que o que deixou para trás. Durante as semanas seguintes, Roberto mergulhou no trabalho com uma intensidade renovada. Ele visitou as propriedades rurais, supervisionou melhorias de infraestrutura e trabalhou com Mônica para desenvolver pacotes turísticos que honrassem tanto a tradição local quanto as expectativas de viajantes internacionais. Pela primeira vez em anos, ele se viu trabalhando em algo que tinha impacto social real além dos lucros financeiros. O projeto criaria empregos em comunidades que haviam lutado economicamente, preservaria tradições culturais ameaçadas e ofereceria alternativas sustentáveis ao turismo em massa destrutivo. 3 meses após a partida de Helena, Roberto encontrava-se no assento do copiloto de uma das aeronaves de Mônica, sobrevoando as montanhas da Bahia em um voo de reconhecimento para avaliar uma nova propriedade potencial. A rotina de trabalho conjunto havia estabelecido uma dinâmica profissional confortável, mas naquela tarde, algo mudaria. Preciso te contar algo sobre meu sócio anterior, disse Mônica enquanto navegava através de uma pequena formação nebulosa. Sua voz tinha uma tensão que Roberto havia aprendido a reconhecer quando ela se preparava para compartilhar informações difíceis. Estou ouvindo, respondeu Roberto, notando como as mãos de Mônica se tensionaram ligeiramente sobre os controles. Ele não apenas roubou dinheiro.
Descobri que ele estava sabotando contratos deliberadamente, vazando informações confidenciais para concorrentes e manipulando relacionamentos com fornecedores. Roberto sentiu uma pontada de raiva. Por que você não me disse isso antes? Porque eu precisava ter certeza de que seu investimento se baseava no mérito do negócio, não em um impulso de me resgatar de uma situação desesperadora. À medida que desciam em direção ao vale, onde se localizava a fazenda que avaliariam, Mônica continuou revelando detalhes que pintavam um quadro de sabotagem sistemática que ia muito além da simples desonestidade financeira. Há algo mais, acrescentou ela quando aterrissaram na pista improvisada da propriedade. Acho que tenho evidências de que ele está conectado a alguns de seus concorrentes na indústria têxtil. Roberto virou-se para ela, surpreso. Que tipo de conexão? Documentos que encontrei no escritório dele antes que ele fugisse. Correspondência que sugere que alguém estava pagando-o especificamente para prejudicar minha empresa e, por extensão, qualquer projeto futuro com você. A implicação era clara e perturbadora. Alguém havia visto a associação comercial entre Roberto e Mônica como uma ameaça séria o suficiente para justificar sabotagem econômica. Durante o percurso pela fazenda colonial do século XVIII, Roberto processou essa informação enquanto avaliava as possibilidades turísticas do local. A propriedade tinha tudo o necessário: arquitetura autêntica, paisagens espetaculares e uma família local disposta a participar do projeto como parceiros comunitários. Você tem esses documentos com você? Perguntou Roberto enquanto examinavam os afrescos deteriorados, mas restauráveis, do salão principal. No meu escritório em São Paulo. Mas, Roberto, se decidirmos investigar isso, poderíamos estar nos metendo em algo mais complexo do que antecipamos. Naquela noite, no pequeno hotel da cidade mais próxima, Roberto ligou para Helena pela primeira vez em 3 semanas. A voz dela soava clara, mas distante, através da conexão internacional. Como está Barcelona? Perguntou ele, precisando de normalidade antes de compartilhar as complicações do dia. Incrível e exaustivo, respondeu Helena. O projeto é mais desafiador do que eu esperava, mas estou aprendendo coisas que mudarão completamente minha forma de abordar o design sustentável. Fico feliz por você, disse Roberto, e se surpreendeu ao perceber que o dizia sinceramente, sem a pontada de abandono que ele esperava sentir. Como está a sua sociedade com Mônica? Roberto contou a ela sobre as revelações do dia, tomando o cuidado de apresentar os fatos sem dramatizar as implicações. Helena ouviu sem interromper até que ele terminasse. Isso soa como se alguém visse sua sociedade como uma séria ameaça a algum tipo de status quo, observou Helena. Mônica tem ideia de quem especificamente poderia estar por trás? Ela suspeita de 2 concorrentes principais, mas precisamos de mais evidências antes de fazer acusações. Roberto, a voz de Helena se tornou mais séria. Tome cuidado para não transformar isso em mais um projeto de resgate. Mônica pode lidar com essa situação. Ela só precisa de um parceiro que a apoie, não um que assuma o controle. A observação era tipicamente perspicaz de Helena. Mesmo a milhares de quilômetros de distância, ela podia identificar suas tendências problemáticas antes que ele mesmo as reconhecesse. Como você sabia que eu precisava ouvir isso? Porque eu te conheço, disse Helena com carinho. E porque eu tenho pensado muito em como o amor verdadeiro às vezes significa dar espaço para alguém enfrentar suas próprias batalhas. Depois da ligação, Roberto ficou acordado, revisando mentalmente os eventos dos últimos meses. Seu relacionamento de trabalho com Mônica havia evoluído para algo que ele não havia experimentado antes. Respeito mútuo baseado em competência profissional em vez de dinâmicas de poder pessoal. No dia seguinte, durante o voo de volta para São Paulo,
Mônica abordou diretamente a conversa que ambos estavam evitando. Você tem certeza de que quer se envolver em investigar isso? Perguntou ela, enquanto sobrevoavam campos de café dourado. Uma vez que começarmos, não poderemos recuar se as coisas ficarem complicadas. O que você precisa de mim especificamente? Acesso à sua rede de contatos na indústria para verificar informações e talvez recursos legais se encontrarmos evidências suficientes para prosseguir formalmente. Roberto assentiu. Você tem ambos, mas sob uma condição. Qual? Que mantenhamos isso como uma colaboração real. Não quero assumir o controle da situação. Quero trabalhar com você para resolvê-la. Mônica sorriu, e pela primeira vez desde seu reencontro, Roberto viu um vislumbre da mulher por quem ele havia se apaixonado originalmente, mas transformada por anos de crescimento independente. Essa, disse ela, é exatamente a resposta que eu esperava ouvir. A investigação sobre a sabotagem à empresa de Mônica revelou uma rede de corrupção mais complexa do que haviam imaginado. Durante 2 semanas, Roberto e Mônica trabalharam meticulosamente, revisando documentos financeiros, rastreando transferências bancárias e contatando fontes em ambas as indústrias. O escritório de Mônica havia se transformado em um centro de pesquisa improvisado, com documentos organizados em categorias que revelavam um padrão sistemático de interferência. Roberto observava admirado como Mônica dirigia o processo, sua mente analítica desvendando conexões que ele jamais teria notado. Olhe isso, disse Mônica, apontando para uma série de transferências bancárias em seu laptop. 3 dias antes de meu ex-sócio cancelar nosso contrato mais importante, ele recebeu um pagamento de uma empresa que oficialmente se dedica à consultoria comercial. E extraoficialmente. É uma fachada. Rastreou os proprietários reais. E acontece que um deles é irmão do diretor de operações da Tecidos Guimarães. Roberto conhecia bem a Tecidos Guimarães, sua concorrente mais agressiva no mercado de têxteis premium. Eles vinham perdendo contratos para a empresa de Roberto nos últimos 5 anos, especialmente no setor de hotéis de luxo. Por que eles atacariam sua empresa? Você não compete diretamente com eles. Mônica estendeu um mapa onde havia marcado as localizações das propriedades rurais incluídas em sua sociedade comercial. Porque nosso projeto de turismo aéreo incluiria têxteis premium para os hotéis boutique que planejamos desenvolver. Eles estavam perdendo não apenas seu negócio direto, mas também oportunidades futuras significativas. A revelação era perturbadora, mas também esclarecedora. Roberto percebeu que sua sociedade com Mônica representava algo mais do que diversificação comercial. Era uma ameaça real a concorrentes que haviam dependido de práticas comerciais questionáveis. Temos evidências suficientes para prosseguir legalmente, disse Roberto depois de revisar os documentos compilados. Sim, mas há algo mais que você precisa saber antes de decidir o que fazer com essas informações. Mônica levantou-se e caminhou até a janela que dava para a pista de pouso, observando um de seus aviões que se preparava para um voo de treinamento. Meu ex-sócio me contatou ontem. Roberto sentiu uma pontada de alarme. O que ele queria? Oferecer-me dinheiro para encerrar nossa sociedade e cancelar o projeto de turismo rural. Uma quantia significativa, suficiente para que eu possa manter minha empresa atual sem necessidade de expansão. É chantagem disfarçada de oferta comercial. Exatamente, o que significa que eles estão desesperados para parar nosso projeto, provavelmente porque sabem que, se ele for bem-sucedido, estabelecerá um novo padrão para turismo sustentável que outros desejarão copiar. Naquela tarde, Roberto convocou uma reunião com seus advogados corporativos para discutir opções legais. Mas enquanto eles revisavam os documentos, sua mente estava em uma conversa telefônica que tivera com Helena na noite anterior.
O que você sente ao trabalhar tão de perto com Mônica? Helena havia perguntado com curiosidade genuína, sem vestígios de ciúmes. Respeito, Roberto havia respondido depois de pensar cuidadosamente. Respeito pelo que ela construiu e admiração por como ela lida com essa crise. É completamente diferente do que eu sentia durante nosso casamento. Diferente como? Durante nosso casamento, eu sempre sentia que tinha que protegê-la ou conduzir situações complicadas. Agora vejo que ela é completamente capaz de lidar com problemas complexos. Ela só precisa de um parceiro que confie em suas capacidades. Essa conversa havia sido uma revelação para Roberto. Ele percebera que sua percepção de Mônica durante o casamento havia sido distorcida por suas próprias inseguranças e necessidades de controle. No dia seguinte, Mônica e Roberto se reuniram com um advogado especializado em fraude comercial. O profissional revisou as evidências meticulosamente antes de oferecer sua avaliação. Vocês têm um caso sólido para prosseguir tanto civil quanto criminalmente, anunciou. Mas devem estar preparados para uma batalha legal prolongada e cara. O que você recomenda? Perguntou Mônica. Confrontar diretamente os responsáveis com as evidências que vocês compilaram. Muitas vezes, quando confrontados com provas irrefutáveis, eles preferem negociar um acordo que evite publicidade negativa e processos legais. Naquela noite, Roberto ligou novamente para Helena, precisando processar as decisões que enfrentavam. Mônica quer confrontar diretamente a Tecidos Guimarães, ele contou. Arriscado, mas potencialmente mais rápido do que um processo legal prolongado. E o que você acha? Acho que deveria ser a decisão dela. É, a empresa dela, a reputação profissional dela em jogo. Essa é exatamente a resposta correta, disse Helena com aprovação evidente. Você percebe como isso soa diferente em comparação com como você teria lidado com uma situação similar há 2 anos? Roberto percebeu que ela tinha razão. 2 anos atrás, ele teria assumido automaticamente a liderança da situação, usando seus recursos e contatos para direcionar a resolução de acordo com seu critério. Helena, há algo mais. Trabalhar com Mônica me fez entender algo sobre nosso casamento que eu nunca tinha visto claramente. O quê? Que o problema não era que ela fosse fraca ou precisasse de proteção. O problema era que eu não sabia como ser um parceiro sem tentar ser um protetor. A pausa que se seguiu foi preenchida com o peso de anos de mal-entendidos finalmente esclarecidos. Roberto, disse Helena suavemente, acho que você está aprendendo exatamente as lições que precisava aprender. A confrontação com a Tecidos Guimarães foi agendada para uma terça-feira chuvosa nos escritórios corporativos da empresa. Roberto acompanhou Mônica como sócio comercial, mas havia concordado que ela conduziria a apresentação das evidências e as negociações resultantes. O diretor executivo da Tecidos Guimarães, Miguel Guimarães, os recebeu em uma imponente sala de reuniões, claramente projetada para intimidar. Mas Roberto notou imediatamente que Mônica não se deixava impressionar pelo ambiente. Sua postura profissional irradiava a confiança de alguém que tinha evidências sólidas a seu favor. Agradecemos que tenham vindo, começou Guimarães, seu tom diplomático, mas cauteloso. Entendo que vocês têm preocupações sobre práticas comerciais que podem ter afetado a empresa de vocês. Mônica colocou uma pasta sobre a mesa. Não são preocupações, senhor Guimarães. São provas documentadas de sabotagem comercial deliberada, executada por meio do meu ex-sócio, financiada por uma subsidiária da sua empresa. Durante a hora seguinte, Mônica apresentou meticulosamente as evidências.
transferências bancárias, correspondência eletrônica interceptada, depoimentos de funcionários e um cronograma que mostrava a correlação direta entre pagamentos recebidos por seu ex-sócio e ações específicas que prejudicaram contratos importantes. Roberto observou com admiração crescente como Mônica lidava com as perguntas hostis e as tentativas de desviar a conversa. Ela não se deixava intimidar, nem se punha na defensiva. Simplesmente apresentava os fatos de maneira clara e irrefutável. Estas são acusações muito sérias, disse finalmente Guimarães depois de revisar os documentos. Precisaríamos de tempo para investigar internamente antes de responder adequadamente. O tempo para investigações internas já passou, respondeu Mônica firmemente. Temos 3 opções. Vocês podem compensar os danos comerciais documentados e cessar toda interferência futura, podemos prosseguir com ações civis e criminais, ou podemos tornar pública essa informação e permitir que o mercado julgue suas práticas comerciais. A ameaça implícita era clara. Em uma indústria onde a reputação era crucial para contratos de alto nível, a publicidade negativa poderia ser mais prejudicial do que as compensações financeiras. Guimarães pediu um recesso de 30 minutos para consultar seus advogados. Durante a espera, Roberto e Mônica revisaram sua estratégia no saguão. Como você se sente? Perguntou Roberto. Como se finalmente estivesse lutando minhas próprias batalhas, em vez de permitir que outra pessoa as lute por mim? Respondeu Mônica com um sorriso que misturava determinação e satisfação. Quando retomaram a reunião, Guimarães tinha uma proposta específica: compensação financeira equivalente às perdas documentadas, mais um contrato de exclusividade para têxteis premium em 3 propriedades hoteleiras que planejavam desenvolver no litoral da Bahia. É uma oferta generosa, admitiu Mônica, mas preciso de garantias de que não haverá interferência futura em nenhum dos meus projetos comerciais. Que tipo de garantias? Mônica havia antecipado essa pergunta. Um acordo legal vinculativo que especifique penalidades financeiras automáticas se for descoberta qualquer interferência futura, mais a implementação de um comitê de ética comercial independente que supervisione a concorrência entre nossas empresas. As negociações continuaram por mais 2 horas, mas finalmente chegaram a um acordo que satisfazia as demandas de Mônica, enquanto permitia a Tecidos Guimarães evitar publicidade negativa e processos legais prolongados. Enquanto assinavam os documentos, Roberto refletiu sobre como seu papel havia mudado em situações como esta. Em vez de dirigir as negociações ou usar sua influência para pressionar resultados, ele havia funcionado como apoio silencioso, permitindo que Mônica demonstrasse suas próprias capacidades. Naquela noite, eles comemoraram com um jantar tranquilo em um dos restaurantes favoritos de Mônica, no centro histórico de São Paulo. A chuva havia parado e as ruas coloniais brilhavam sob as luzes noturnas. Há algo que quero te dizer, começou Mônica enquanto brindavam com vinho tinto. Estes meses, trabalhando com você, foram reveladores de maneiras que eu não esperava. Como assim? Durante nosso casamento, eu sempre senti que tinha que escolher entre seu amor e minha independência. Agora percebo que o problema não era o seu amor. Era que nenhum de nós sabia como combinar amor com respeito pela autonomia individual. Roberto assentiu, sentindo o peso de anos de mal-entendidos finalmente se esclarecerem. Eu também não sabia como amar sem tentar direcionar. E agora? Agora estou aprendendo que amar alguém significa confiar em suas capacidades, não tentando gerenciar seus desafios. Mônica sorriu. Helena tem muita sorte. Quando ela voltar, vai encontrar um homem que realmente entende o que significa ser um parceiro. A observação tocou algo profundo em Roberto. Durante meses, ele vinha trabalhando conscientemente para mudar padrões de comportamento.
Mas esta era a primeira vez que alguém que o conhecia intimamente confirmava que a transformação era genuína e visível. Mônica, você já se perguntou como nosso casamento teria sido diferente se soubéssemos então o que sabemos agora? Mônica considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Acho que ambos precisávamos crescer de maneiras que não teriam sido possíveis se tivéssemos permanecido juntos. Sua transformação exigiu enfrentar as consequências de perder alguém por seus padrões controladores. Meu crescimento exigiu que eu provasse a mim mesma que poderia construir algo significativo completamente independente. E você não tem ressentimentos? Não, disse Mônica com certeza surpreendente. Tenho gratidão pelos anos bons que tivemos, pelas lições difíceis que aprendemos e pela oportunidade de trabalhar juntos, como as pessoas que nos tornamos em vez das pessoas que éramos. Naquela noite, Roberto ligou para Helena para contar sobre o sucesso das negociações. Sua voz soava mais feliz e relaxada do que estivera em meses. Estou orgulhosa de você, disse Helena, e não apenas pelo resultado comercial, por como você lidou com toda a situação. Quando você vem me visitar em Barcelona? 6 meses após a partida de Helena, Roberto aterrissou em Barcelona com uma mistura de nervosismo e antecipação que não experimentava desde a adolescência. A cidade estendia-se sob o avião como um mosaico de arquitetura antiga e moderna, exatamente como Helena havia descrito em suas ligações semanais. Helena o esperava no aeroporto com um sorriso que irradiava uma confiança renovada. Seu abraço foi caloroso, mas também avaliativo, como se estivesse medindo as mudanças nele, tanto físicas quanto emocionais. Você parece bem, disse ela enquanto caminhavam em direção ao transporte público. Diferente? Diferente como? Mais relaxado, menos como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. O apartamento que Helena havia alugado no bairro de Grácia era pequeno, mas cheio de luz, com varandas que davam para ruas estreitas, repletas de cafés e lojas de artesanato. As paredes estavam cobertas de esboços arquitetônicos e fotografias de seus projetos em desenvolvimento. Conte-me sobre o projeto, disse Roberto, examinando os designs com admiração genuína. Durante as 2 horas seguintes, Helena mostrou-lhe cada aspecto de seu trabalho. Um complexo residencial que integrava tecnologias sustentáveis com respeito pela paisagem mediterrânea. Sua paixão era evidente em cada detalhe, desde os sistemas de captação de água da chuva até os jardins verticais que forneceriam alimentos frescos aos residentes. É incrível, disse Roberto sinceramente. Como você se sente sobre retornar ao Brasil quando terminar? Essa é uma conversa que precisamos ter, respondeu Helena, servindo vinho na varanda enquanto o sol se punha sobre Barcelona. Porque recebi outra oferta. Roberto sentiu uma pontada familiar de pânico, mas desta vez conseguiu mantê-la em perspectiva. Conte-me. Uma firma internacional quer que eu lidere sua divisão de desenvolvimento sustentável, baseada aqui, mas com projetos em toda a Europa e América Latina. Seria uma oportunidade de carreira que mudaria completamente minha vida profissional. E o que você sente a respeito? Helena o observou cuidadosamente antes de responder. Sinto que tenho uma decisão real a tomar, não uma que seja influenciada pelo medo de decepcionar alguém ou pela pressão, para escolher segurança em vez de crescimento. Durante os 3 dias seguintes, eles exploraram Barcelona juntos, mas também passaram tempo separados enquanto Helena trabalhava, e Roberto visitava locais que ela havia recomendado. Essa independência mútua parecia natural, em vez de forçada. Uma tarde, enquanto visitavam o Parque Güell, Helena abordou diretamente o futuro de seu relacionamento. O que aprendemos durante esses 6 meses separados? Roberto estava se preparando para essa conversa. Aprendi que posso ser feliz sem precisar gerenciar a vida de alguém.
e que respeitar você significa celebrar seus sucessos mesmo quando eles não me beneficiam diretamente. E o que isso significa para nós se eu aceitar a oferta europeia? Significa que teremos que decidir se queremos construir um relacionamento que possa existir através de distâncias e diferenças de fuso horário, ou se preferimos terminar isso de forma amigável enquanto ainda nos respeitamos mutuamente. Helena sorriu. Essa é exatamente a resposta que eu esperava. Não uma promessa de que você encontraria maneiras de estar por perto. Não uma oferta de se mudar para cá para ficar comigo. Apenas honestidade sobre o que seria realista. Naquela noite, em um pequeno restaurante catalão, Helena tomou sua decisão final sobre a oferta europeia, mas também revelou algo que mudaria completamente a natureza de sua conversa. Eu tenho pensado em uma terceira opção que não tínhamos considerado, disse, pegando a mão dele sobre a mesa. O que aconteceria se eu recusasse a oferta europeia e voltasse para o Brasil, mas não para a mesma vida que deixei? O que você tem em mente? Um projeto conjunto, desenvolvimento arquitetônico sustentável integrado com turismo rural responsável. Imagine combinar sua rede de propriedades rurais com minha experiência em design sustentável. A proposta era tão inesperada quanto perfeita. Roberto percebeu que Helena estava pensando não apenas em sua carreira individual, mas em como seus talentos combinados poderiam criar algo maior que a soma de suas partes. Você falaria sério sobre ser sócios comerciais? Eu falaria sério sobre ser sócios em tudo, disse Helena. Mas só se você tiver certeza de que aprendeu a diferença entre colaboração e controle. Um ano depois do reencontro em Barcelona, Roberto encontrava-se nas montanhas da Bahia, supervisionando a construção do primeiro eco-resort projetado por Helena e integrado às rotas de turismo aéreo de Mônica. O projeto representava a materialização de sonhos que nenhum dos três teria imaginado possível anos antes. Helena havia retornado da Europa com ideias revolucionárias sobre arquitetura sustentável, que estava implementando em 5 propriedades diferentes. Sua sociedade comercial com Roberto havia evoluído para algo que transcendia o profissional. Uma colaboração baseada em respeito mútuo e visões compartilhadas. O último grupo de hóspedes classificou a experiência como transformadora, relatou Helena enquanto revisavam as avaliações online. Especificamente, mencionaram como o voo panorâmico com Mônica lhes deu contexto para apreciar a arquitetura integrada à paisagem. Mônica havia expandido a céus brasileiros até transformá-la na empresa de turismo aéreo boutique mais reconhecida do país. Suas rotas agora incluíam não apenas os locais desenvolvidos por Roberto e Helena, mas também colaborações com comunidades indígenas que ofereciam experiências culturais autênticas. A lista de espera para o circuito completo da Bahia já está lotada para os próximos 6 meses, anunciou Mônica durante sua reunião trimestral de sócios. E recebemos consultas de investidores internacionais interessados em replicar o modelo na Costa Rica e na Colômbia. O sucesso comercial era gratificante, mas Roberto encontrava maior satisfação no impacto social do projeto. As comunidades rurais participantes haviam visto aumentos significativos em emprego e reconhecimento cultural, enquanto o modelo de turismo sustentável estava sendo estudado por universidades como exemplo de desenvolvimento responsável. Uma tarde, enquanto Helena supervisionava a instalação de painéis solares no resort da Bahia, Roberto recebeu uma ligação que o transportou imediatamente ao passado. Era seu advogado, informando-o de que a Tecidos Guimarães havia solicitado uma reunião para discutir oportunidades de colaboração futura. Você quer que eu vá à reunião com você?
Perguntou Helena aquela noite quando Roberto lhe contou sobre a ligação. O que você acha? Acho que você deveria ouvir o que eles têm a dizer, mas sem se comprometer com nada que possa comprometer a integridade do projeto. A reunião com a Tecidos Guimarães revelou uma proposta surpreendente. Eles queriam licenciar o modelo de ecoturismo desenvolvido por Roberto, Helena e Mônica para implementá-lo em propriedades que controlavam na Guatemala e em Honduras. É irônico, comentou Mônica, depois de revisar a proposta. A empresa que tentou sabotar nosso projeto agora quer nos pagar para copiá-lo. O que vocês sugerem? Perguntou Roberto, mantendo conscientemente uma posição de consulta em vez de direção. Que avaliemos a proposta, baseando-nos unicamente em se suas intenções e capacidades são compatíveis com nossos padrões éticos, respondeu Helena. Se puderem demonstrar compromisso real com desenvolvimento sustentável e respeito comunitário, poderíamos considerar uma colaboração limitada. 6 meses depois, essa colaboração havia se materializado em um projeto piloto na Guatemala que estava superando todas as expectativas. Mais importante, havia demonstrado que o modelo desenvolvido pelos 3 sócios era escalável sem perder sua integridade fundamental. Uma noite, enquanto celebravam o 2º aniversário de sua sociedade comercial no resort original da Bahia, Roberto refletiu sobre a jornada que os havia levado até aquele ponto. Vocês algum dia imaginaram que terminaríamos aqui? Perguntou enquanto observavam as estrelas da varanda do resort. Nunca, admitiu Mônica. Mas acho que precisávamos exatamente deste caminho para nos tornarmos as pessoas que poderiam criar algo assim. Helena assentiu. Às vezes, acho que o universo nos colocou naquela situação no avião há 3 anos, porque sabia que precisávamos enfrentar nosso passado para construir um futuro melhor. E o que vem agora? Perguntou Roberto. Continuamos crescendo, respondeu Helena simplesmente, mas juntos desta vez, em vez de separados. Naquela noite, Roberto ligou para sua mãe, que havia sido testemunha silenciosa de todas as suas transformações ao longo dos anos. Como você se sente, meu filho? Perguntou ela com a sabedoria simples que sempre o tranquilizava. Sinto como se finalmente tivesse aprendido a diferença entre amar alguém e tentar possuir a felicidade dessa pessoa, respondeu Roberto. Essa, disse sua mãe, é a lição mais importante que um homem pode aprender. Enquanto as luzes do resort se apagavam gradualmente e o som da vida noturna nas montanhas preenchia o ar, Roberto percebeu que havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. A paz que vem de amar sem precisar controlar, de apoiar sem precisar dirigir e de construir algo significativo junto a pessoas que ele respeitava profundamente. O voo que havia começado como uma surpresa romântica acabou sendo uma jornada de transformação que beneficiou não apenas os 3 protagonistas, mas todas as comunidades que eles haviam tocado ao longo do caminho. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.